PET 4, volume 4 do nosso plano de estudo tutorado terceiro ano. Vamos iniciar mais uma etapa. Esse PET está com muitas reflexões muito boas para aprofundarmos nosso conhecimento na arte do pensar, da filosofia. O último PET desse ano tem como eixo temático ser humano, corpo e psiquismo como tema. E o tema dessa semana, semana 1, a consciência. Então, quando a gente está mergulhando na filosofia, nessa busca de sabedoria, não é algo pronto. A gente tem que ter a consciência que é uma construção. E filosofia não é diferente de muitas áreas do conhecimento, no sentido de ter técnicas para a gente poder melhorar o pensar. Então não é algo assim que simplesmente todo mundo tem esse acesso. Nós nascemos, intrinsecamente o ser filósofo está em nós, está em todos nós. Durante a vida a gente vai perdendo ou vai diminuindo. Com certeza a gente precisa sempre estar tendo caminhos, pessoas que possam nos ajudar, filósofos principalmente, pessoas que tiveram uma trajetória de busca do conhecimento, do ser consciente, do estar constantemente em busca. Sócrates é uma referência na filosofia ocidental, então ele tem esse princípio que não é a frase que ele disse, né? Só sei que nada sei, mas sim o conhece-te a ti mesmo, mas o sentido que está por trás é essa busca, reconhecer-se como ignorante. Uma pessoa ignorante, nesse contexto, é aquele que está sempre buscando o verdadeiro conhecimento, então está aberto, não se chegou. E nessa temática consciência, da gente sempre pensar como que ela funciona, se ela já nasceu conosco ou a gente adquire durante a vida, o mais importante é perceber que ela é um aspecto fundamental da nossa vida como seres humanos. O que nos diferencia de todos os outros animais é essa, principalmente, mais do que fazer as coisas, de trabalhar, modificar, é ter a consciência do que nós somos, o porquê. E aqui vem uma identidade da filosofia, que é a gente tratar desses temas que a gente não costuma pensar, né? Para que eu tenho que pensar o que é a consciência? A reflexão desse texto nos traz aí aspectos que eu vou apontar aqui, muito importantes, né? Quando a gente pega a palavrinha consciência. Então, a gente ter consciência, estar com ciência, é igual você ser ciente. Já viu quando você tem que assinar alguma coisa, sempre tem aquela palavrinha, você está ciente, né? Ciente, ou seja, você sabe o que você está fazendo. Então, consciência com esse saber. Então, buscar esse saber. E é interessante que tem muitas coisas que a gente faz no dia a dia, de relação com a nossa vida pessoal, com a família, com a comunidade, com a cidade, que nós não percebemos muitas vezes certas coisas. E depois, durante a vida, a gente vai experimentando a vida, vai adquirindo mais experiência seja dos tropeços, daquilo que a gente tem, e certas coisas que a gente vai fazer novamente, de repente a gente tem um outro olhar. E esse outro olhar nos traz aí o que é ter consciência, né? É porque as experiências da vida traz para nós, não só na nossa mente, que a gente fica tentando pensar que a nossa mente é como um HD de computador que a gente vai enfiando um tanto de informação, né? Então, não basta você ler um tanto de livro.
tem um aspecto que na contemporaneidade agora é valorizado. Alguns filósofos antigos, como o Spinoza, dualista, né? Monista, no caso, em que ele vê a mente e o corpo como uma coisa só, e filósofos como René Descartes, que é dualista. Então, através dessa filósofo como Spinoza, e na contemporaneidade vai dar essa importância em que o corpo ele tem uma influência sobre a nossa vida e tem experiências que nós fazemos ficam marcadas no corpo. Então, de repente, um cheiro que a gente sente e traz lembranças, um toque, alguma sensação. Então, a sensação e a mente estão completamente interligadas. Isso é uma importância muito grande do homem integral. E a filosofia oriental ela percebe isso. A gente sentir o nosso corpo como algo que não é apenas carnal, mas é algo que também tem consciência e ele traz experiência. Basicamente, a gente pode perceber aqui a consciência como algo que fica marcado no nosso corpo, né? É claro que dependendo do nosso coração, quando está muito duro, o coração tem um sentido aí dessa consciência, quando a gente não está aberto, né? Porque aí lembramos lá Sócrates, só sei que nada sei, estar aberto ao conhecimento. Então, quando a gente tem consciência de alguma coisa, mas a gente não está aberto ao conhecimento, é importante perceber que tem vezes que precisa de muita experiência para desfazer esse muro que a gente cria. Tem um pensador, Damásio, né, professor, estar consciente envolve não apenas um ato de conhecer o que acontece, não basta só informação, como geralmente se entende, né? Implica basicamente como primeiro estágio um sentir, a presença, o sentir, igual eu pensar o que é estar lá na rua, mas eu posso pensar de diversas maneiras. Quando eu vou lá e sinto o ar, vejo o sol que bate, de repente vozes, crianças brincando, é outra coisa, ela fica muito mais marcada. Então, a presença é muito importante. Nós estamos num contexto agora muito virtual e a gente escutou antes da sindemia, que muitos chamam pandemia, né? Que essa questão desse tempo que nós vivenciamos agora, estamos vivenciando, não é apenas uma questão do vírus. Tem toda uma geopolítica aí que envolve as situações de calamidade que a gente está vivendo. Então, é muito mais interferência humana do que simplesmente o vírus. Então, a gente, antes de começá-la, a gente escutava muito valorizando o virtual é a nova novidade, o conhecimento em AD. E, de repente, caímos aí na pandemia e percebemos, então, que a necessidade de estar presencial, né? Mas será que a gente realmente tomou consciência? As pessoas vão mudar mesmo? Que tudo que foi que nós perdemos foi desvalorizado? Será que agora a gente tem uma valorização maior? Tem vezes que certas experiências precisam ter uma presença muito grande. Então a gente já assistiu, já viu, existem muitos filmes de ficção aí que traz o futuro, né? O futuro das máquinas, do computador, o ser humano vai estar mais distante ou mais perto, cheio de informação, mas tem um aspecto que não é aqui é importante a gente destacar. Consciência, então, não é só informação, ela envolve o corpo, a presença, o estar ali. A nossa identidade não se forma apenas por informações, ela tem memória, tem linguagem, ela tem razão, ela tem uma história
perpassado. Por isso que cada ser humano, ele é único, né? Que ele, por mais que, ou gêmeos, por exemplo, vivenciaram lugares iguais, mas cada um tem uma experiência diferente. Por mais que pessoas que convivem numa mesma cultura, elas têm visões diferentes por causa dessa presença, desse sentido, que vai nos transformando, vai modificando a nossa vida. Então é muito mais que isso. E no texto traz a importância dessa experiência que é privada, igual eu disse, cada ser humano é único, porque ele traz experiências diferentes, ele sente, cada um sente da sua maneira, mas nós temos aí também a consciência coletiva, né? Esse cuidado que eu coloquei como capa do vídeo, esse cuidado pelo mundo, uma consciência de preservação, de natureza, de cuidado, de ambiente da nossa casa, o mundo, a cidade, a comunidade onde eu vivo, né? E para eu ter, por que que alguns destroem o mundo sabendo que é a sua própria casa? Por que que alguns destroem a, a família sabendo que é a sua própria família? Aí uns vão dizer, é porque é coisa do mal, é a presença do diabo. Filosoficamente, então, é essa falta de consciência, falta de presença. Se eu não faço a experiência de caminhar juntos, se eu não estou ali nos momentos felizes e difíceis da minha família, é claro que eu não vou sentir que eu faço parte. A escola, se eu faço parte da escola, se eu estou ali presente, nos momentos de alegria e tristeza, todos os momentos, então ela faz parte da minha vida. Então eu tomo consciência. A consciência é essa presença. Quando eu não tenho presença, eu tenho apenas informação. Nossa, a escola é importante por causa disso, disso, disso. Ah, é? Ah, que legal. Aí cai a escola. Ah, nossa, caiu a escola. Que coisa. Isso não vai me interferir em nada, não vai ter essa presença. Então a consciência tem muito essa ligação com a presença, com o nosso sentir, né? A atividade da semana é bem diferente. É uma única aberta para a gente dissertar a partir de tudo que nós vimos aí do texto, né? Fazer uma leitura bem legal aí, vocês vão perceber muita coisa. E depois fazer esse passo a passo aqui de fazer uma experiência de meditação para você observar a sua consciência, através desse sentido de presença. E no espaço aqui, você vai relatar o que você, sobre essa experiência que você teve de observar a sua consciência, quais foram as dificuldades, as descobertas, né? Então buscar fazer eu já fiz muito sobre isso, fazer esse relaxamento aí de perceber o seu corpo e a sua mente. Bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula. Olá, alunos! Continuando em todos os vídeos, a gente coloca aí uma parte que faz uma análise de alguma das questões do Enem, sempre para em vista, principalmente dos alunos do terceiro ano, em vista da preparação do Enem deste ano. Nós trouxemos aí uma questão de 2020, que trata da filosofia clássica, e que tem aí a temática dos sofistas que eram filósofos, entre aspas, muito criticado por Sócrates, Platão e Aristóteles, que consideravam eles como falsários, eram homens que eram itinerantes, que viajavam muito e cobravam pelo ensinamento. Tinha uma característica diferente dos filósofos clássicos. Platão, Sócrates, Aristóteles estavam preocupados com a busca da verdade, a verdade em si, independente da opinião das pessoas. E no caso dos sofistas aqui, há uma mudança de perspectiva. Agora eles são muito mais voltados ao antropo, ao homem, àquilo que é subjetivo, à opinião. Por isso tem esse contexto da relatividade, né, do relativismo, conforme cada um
conforme as necessidades, o que eles querem ouvir. Então, o ensinamento deles baseavam na pessoa, enquanto os filósofos clássicos baseavam a verdade estava na busca em si, naquilo que era verdadeiro, a partir da dialética. Já os sofistas, a verdade está na pessoa, na opinião de cada um. Vamos ver aqui o que diz o enunciado e vamos lá analisar, não só mostrar a resposta certa, mas analisar o que cada uma delas está mostrando, porque é importantíssimo. Sempre volta a essas questões da filosofia clássica em todos os Enems aí que aparecem. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Gorgias ou de um Antífonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Então, durante muito tempo na história, até na modernidade, por exemplo, só há pouco tempo assim a gente considera as virtudes dos sofistas. Então, por muito tempo, eles foram olhados de forma pejorativa, né? Considerado como falsários. Então, essa preocupação de inventar ambientes artificiais em que muitos filósofos antigos, clássicos, buscavam mostrar, ensinar naquilo que era o contexto real de cada tipo de ensinamento. Já os sofistas, eles buscam criar situações para estimular o pensamento conforme as pessoas queriam, desejavam, se manifestavam, sentiam-se bem, né? Então eles são muito importantes para essa questão do relativismo, dos contextos diferentes. No enunciado, então, busca que o texto apresenta uma característica dos sofistas, mestres da retórica, da oratória, no caso, que defendiam o quê? O que os sofistas defendiam? Então a B é a certa, que é aquilo que eu falei, que é a característica do sofista. Eles tinham a filosofia deles ali, toda a propagação das ideias deles tem como pano de fundo, como objetivo, o relativismo. O que é relativismo? É ser relativo. Depende aí do contexto, das situações, evidenciando na convencionalidade das instituições políticas, principalmente na política, é convenção. Então, conforme a necessidade, conforme aquilo que as relações humanas, instituições políticas, nós temos aí, mas que baseiam nas nossas relações. As nossas relações não são objetivo, nós não somos máquina. Então, elas vão conforme o contexto. A base do pensamento sofista nunca foi algo homogêneo, ou seja, único, todos pensam da mesma forma, todos têm a mesma característica, mas tende a ligá-los a uma prática de defesa ampla que assegura não só uma só verdade, mas uma relativização para construí-la. Então, para os sofistas, não existe uma só verdade, mas muitas, uma pluralidade de ideias, conforme cada um tem a sua verdade e se debate. Isso daí é importantíssimo a gente perceber para saber entender qual que é a crítica da época e qual que é a característica dos filósofos clássicos para os sofistas. Então, e que eles são muito importantes na história para colocar de pano de fundo aí de discussão entre absolutismo, ideias absolutas, valores que são universais, e aquilo que é o relativismo, a busca
pelo particular, cada um ter sua opinião, sua verdade, e a verdade ela muda conforme o contexto, ou a época, ou a situação. Vamos ver por que não é as outras, né? Numa análise de questão do Enem, é importante você perceber as outras, porque aí você já está estudando e vendo, porque no Enem sempre tem as pegadinhas, né? E se a gente entende as ideias principais, a gente consegue livrar-se dela e ir eliminando também aquilo que são as alternativas erradas. A primeira letra A, ideia do bem, demonstrado na mente com base na teoria da reminiscência. Reminiscência é a teoria de recordação, né? Recordar aquilo que a nossa alma já viveu no mundo das ideias. Nós temos a ideia do bem. Isso está em Platão, é o pensamento de Platão. A verdade já está em nós, o mundo aqui, os sentidos apenas pelo pensamento a gente consegue chegar no verdadeiro, que está no mundo das ideias, e pela teoria dessa recordação, que a gente já passou por lá alguma vez, a gente tem a ideia do sumo bem. Não tem nada a ver com isso que é, que é característica dos sofistas, né? Porque isso é a filosofia de Platão. A C, a ética aprimorada pela educação de cada indivíduo, com base na virtude. Isso daí já é a ideia de Aristóteles, porque os sofistas, a virtude para eles, então está aberta, cada ser humano é único e está sempre constituindo aí uma busca constante. É, é, a ética muitas vezes conduz a um conceito universal também, que Aristóteles traz, como que é a justa medida, aquilo que... Mas depende, cada pessoa tem uma forma de viver, de buscar aquilo que é o melhor para si. Então, no relativismo nós temos uma preponderância aí mais do individualismo, não individualismo moderno, né, mas o individual ele é importante. Na ética de Aristóteles, o coletivo é importante. A letra D, a ciência comprovada empiricamente pelos métodos aí da experiência, de comprovar mesmo por esses métodos, por meio de conceitos universais. Isso daí está ligado à modernidade, ao pensamento moderno em que se desponta a ciência. Nada a ver com os sofistas. E a letra E, que é sobre a religião, que é o período da Idade Média, revelado pelos mandamentos da lei divina, ou podemos dizer, no contexto bíblico, nada a ver com os sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica, da oratória, e está lá no contexto da filosofia clássica, 5, 6 séculos antes de Cristo, e está num contexto aqui, num pensamento filosófico, nada a ver com a religião. Então, mais uma questão que parece muito simples, mas que é bom a gente estar sempre estudando e ver a identidade de cada pensamento filosófico aí. Boas leituras, bons estudos, boa preparação para o Enem. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.